nosso entrevistado hoje é o presidente da Companhia Docas, do estado do Rio Grande do Norte, engenheiro Emerson Fernandes. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Presidente, a Coderny promoveu ontem uma discussão inicial sobre a inclusão de Natal no roteiro dos cruzeiros turísticos no país. É possível, presidente? É muito possível e, com absoluta certeza, vai trazer uma reviravolta sensível no nosso mercado do turismo aqui em Natal. Porque, sem dúvida alguma, como bem disse o Márcio Ferraz, que é o presidente da Abremar, né, que é a associação que congrega exatamente todos os cruzeiros marítimos, todos aqueles que vêm a uma cidade através de um cruzeiro, através de um navio de turismo, eles na realidade têm uma visita muito rápida que ele chamou de uma degustação, né? Ou seja, uma olhada de vitrine. E na realidade cabe a nós cativarmos esse turista para fazer com que ele possa retornar e assim passar um período maior. O próprio secretário de Turismo do Estado, né, o Dr. Rui Gaspar, ele foi muito feliz ao colocar que 92% das pessoas que vêm a Natal têm esse interesse de retornar. A Abremar tem uma pesquisa que aponta que 62% das pessoas que viajam em cruzeiro também retornam. Então, são todas pesquisas que apontam de forma muito categórica para que o turismo, sem dúvida alguma, terá um crescimento também no aspecto hoteleiro. Ou seja, quem vem numa primeira estadia no navio de cruzeiro poderá voltar, e isso acontece com bastante frequência, para um período mais longo, onde ele assim poderia aproveitar melhor e conhecer melhor as características daquela cidade, daquela região e as suas belezas. Então, nós estamos apostando nisso e sabemos que isso já aconteceu em várias regiões do mundo. Sabemos, inclusive, que em Búzios, sabemos que em Cabo Frio, há até uma espécie de convênio entre os cruzeiros e os hotéis que fica bem caracterizado da seguinte maneira: o cruzeiro chega um dia e só vai no dia seguinte, né? Ou seja, já começa a tornar uma frequência um pouco maior, mas naquela noite, naquele pernoite que acontece, um hotel da cidade oferece uma recepção, ou seja, ele congrega o cruzeiro já uma programação do hotel. E isso está inserido na tarifa, no tarifário, né, que o passageiro paga ao comprar, melhor dizendo, a passagem. E nesse evento realizado no hotel, o hotel procura, claro, cativar, procura fazer com que aquele passageiro possa retornar num futuro próximo, lhe oferecendo vouchers, lhe oferecendo algumas vantagens quando do seu retorno. Presidente, e sobre as declarações do secretário estadual de Turismo, Rui Gaspar? Ontem, nesse mesmo evento, o secretário se posicionou contrário ao turismo de cruzeiros na capital potiguar, sob a justificativa de que não gera tantos impostos e não gera nenhum emprego. Como foi que o senhor recebeu essas declarações? Olha, nós temos levantamentos que apontam que em Belém, com o número de cruzeiros também muito baixo, um número de escalas muito pequeno, semelhante ao que ocorreu aqui em Natal, né, que desde a inauguração, melhor dizendo, desde o pronto desse terminal, porque é inaugurado, nós não fizemos ainda a inauguração, nós tivemos somente 8 escalas. E lá em Belém, com um número igual, a economia foi apontada, né, foi feito um levantamento e que foram injetados na economia lá de Belém algo como 6 milhões de reais. Se nós raciocinarmos de forma semelhante, para Natal seria algo também da mesma forma. Então esse é um investimento bem significativo e bem democrático, bem espalhado, porque você termina favorecendo aos taxistas, termina favorecendo aqueles bugreiros, aos agentes de viagem, aos restaurantes, ao comércio. Ou seja, é uma economia que muito pulsante, mas também muito diversificada. E
lembrando sempre que tem aquele aspecto que eu coloquei no início, né? Que é sempre a perspectiva de que aquelas pessoas estão sentindo a cidade, estão conhecendo pela primeira vez e apontando com absoluta certeza no retorno. Isso nós temos também pesquisas realizadas em outras cidades também do mundo que apontam da mesma maneira. Ou seja, você tem cidades como Veneza, que a frequência de navio de cruzeiro é elevadíssima, e a imensa maioria das pessoas que aí vão no cruzeiro retornam posteriormente para uma estadia maior. Aliás, com relação a Veneza, é até bom que a gente raciocine, porque tem outro aspecto que se tem colocado muito com relação aos navios de turismo, é que alguns não passariam pela ponte. Isso é verdade, porque os navios de pequeno porte, os navios de médio porte, eles passam todos. Navios que eu chamo de pequeno e médio porte são aqueles que trazem 1.200 pessoas, 1.800 pessoas. Quer dizer, quando você ultrapassa o quantitativo de 2.400, são navios de maior porte que normalmente tem uma altura vélica elevada e, consequentemente, não passariam na ponte. Esses navios de altura vélica maior, eles poderiam ficar fundeados e viriam em lanchas do próprio navio, que isso acontece isso já é praxe em outros portos, acontece em Cabo Frio, acontece em Búzios, aqui no país, acontece em Veneza, quando todo o cais está ocupado, o navio que chega posteriormente faz assim, e no Dubrovnik, na Croácia, acontece também. Então, são várias as situações, nós não estamos inventando isso, né? E a vinda do barco, do navio, do ponto de fundeio até o porto, isso acontece em lanchas absolutamente seguras que trazem em média de 100 a 150 pessoas. Isso varia conforme o navio. Em chegando ao cais, né, isso é bom que eu quero frisar isso, porque muitas pessoas têm perguntado, vocês estavam colocando uma possibilidade de trazer as pessoas numa instalação, num equipamento não seguro? Não, a gente está dizendo que vai fazer junto ao cais uma instalação que permita que o barco, ao atracar, fique exatamente na mesma altura daquele barco que trouxe o passageiro, e em cima dessa instalação nós colocaremos rampas que são absolutamente seguras e que poderão levar os passageiros, inclusive aqueles com dificuldade de locomoção, até em cima do cais. Presidente da Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte, Emerson Fernandes, foi uma alegria recebê-lo aqui. Eu lhe agradeço também, estaremos sempre à disposição. Gostaria só de apontar um outro item, que é a questão do custo da obra, né? Tem sido reclamado, 70 e tantos milhões. Ora, nós gastamos com o prédio em si, 5.500 metros quadrados, apenas algo como 25 milhões, que está plenamente dentro do patamar do custo metro quadrado da construção. O valor que excedeu a isso, né, os 50 milhões, foram investimentos em mais 30 metros de cais, na construção de um Dolphin, na recuperação de toda a frente de cais que datava da década de 30 e que estava realmente em ruínas. E depois a gente vai lhe convidar para falar sobre o Porto de Natal, presidente. Muito obrigada. Eu lhe agradeço. E o nosso RN Acontece vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. Nós vamos voltar amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band em Natal. Ótima tarde para você.